No Bote a Boca, no trombone, entrevista. 8h03, Caleb, nesses últimos dias a gente vem acompanhando aí, né, essa questão que repercute no mundo todo, né? Mais uma violência de tantas que a gente acompanhou contra a criança. Mas esse caso agora daquele vereador lá do Rio de Janeiro e da esposa, né, que acabou vitimando fatalmente o Henri, aquele garoto, supostamente por espancamento. Supostamente quem fez isso foi o padrasto. E a gente fica tentando entender o que para mim é incompreensível, inadmissível, né, que uma pessoa, um adulto, possa fazer isso com uma criança. Mas cada um tem uma índole, né? Cada um pensa de uma forma. E para poder entender, a gente tem que ouvir um profissional. Exatamente, é por isso que nós conversamos com o Dr. João Felipe Orr, psicólogo e coordenador do curso de psicologia da Univale, para falar sobre esse assunto e como as agressões, sejam elas verbais, a questão da pressão psicológica que a criança vive e também agressões físicas podem interferir e afetar no crescimento de uma criança e até mesmo, né, afetar na sua fase adulta. Doutor, muito bom dia. O Caleb Moreno falando aqui com o senhor e o Adilson de Souza. Por favor, nos responda. Bom dia, Caleb. Bom dia, Adilson. Eu ainda não sou doutor pleno, tá? Então, eu estou em doutoramento. Fico lisonjeado de ouvir o doutor, mas eu estou ainda no processo de doutorado, cara. Difícil ouvir esse posicionamento de quem ainda não passou pelo doutorado, mas normalmente, né, chamamos por doutor aqueles que fazem parte da área da saúde e também outras áreas específicas. A sua humildade aqui já é registrada no Bote a Boca, no trombone, e isso aumenta o nosso apreço pelo senhor. Vamos lá então à entrevista. Bom dia. Bom dia. Então, acho que a gente pode ir dialogando sobre essa questão. Eu achei muito interessante já começar escutando vocês pela nossa capacidade de se chocar, né? Porque eu acho que isso é importante. No caso do Henri, foi um caso que me mobilizou bastante. Eu também dou aula em outros cursos da saúde, inclusive na medicina, e na medicina tive uma aula com eles e falei assim, né, o quanto a gente precisa preservar a nossa capacidade de se chocar, né? Porque isso não pode ser tratado de um ponto de vista da normalidade, né? Ou de algo comum. A gente tem que se chocar para poder agir, né? Então, achei muito interessante o que vocês trouxeram nesse sentido. E muitas vezes a própria medicina, né? Acho que no caso do Henri já apareceram algumas notícias sobre a pediatria, né? Que já suspeitava de algumas questões de violência que ele sofria. A medicina tem um papel importante porque a psicologia ela vai lidar mais com o acompanhamento das situações, mas a medicina e os profissionais da medicina e a escola costumam ser os grandes interlocutores que vão vocalizar, né, dar nome para essa violência que está acontecendo. Então, achei bem importante vocês pontuarem isso, né, porque é um caso muito grave, né, ainda que seja o extremo de situações que a gente percebe que acontecem, né. Mas como que vocês... Quais são os questionamentos assim que a gente pode construir juntos e pensando? Eu acho que minha primeira fala vai nesse sentido mesmo, da importância da gente se chocar, né? Eu acho que é necessário. Perfeito, né? João Felipe Orr, que está conversando conosco, e não tem como, né? E isso foi um caso que veio à tona, né? Fora outras dezenas ou até centenas de casos que acontecem dentro de um ambiente. E supostamente, pegando o exemplo desse, existem pessoas que são coniventes. Por exemplo, o caso da mãe legítima, né, que deixa ou supostamente deixa isso acontecer, porque agora ela já apresenta uma outra defesa, mas existem situações em que mães são coniventes por conta do padrasto, companheiro que agridem os filhos. É que, na verdade, a gente tem que pensar a violência, né, ela é um fenômeno tanto visível quanto invisível, né, a violência dentro da família. Se a gente for ver estatísticas, né, a presença da violência doméstica, ela é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Se vocês forem olhar os relatórios dos municípios, né, que todo município ele constrói relatórios, dados, né, onde você pode verificar a ocorrência de violência sexual, violência física, violência psicológica, né?
E geralmente são os serviços socioassistenciais que realizam esse mapeamento, ou seja, o CREAS, né, que é um serviço muito importante no acompanhamento e às vezes até na notificação dessas situações. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né? E o que acontece? A violência doméstica ela é um fenômeno histórico, né? Ela não é de agora. Se a gente for ver os dados, né, as mulheres, por exemplo, elas têm 5 vezes mais chances de morrer na mão de um parceiro ou ex-parceiro do que um homem, né? Assim como, dentro do contexto familiar, as mulheres, elas agridem mais os filhos, que é um dado interessante para a gente pensar o que acontece nesse contexto familiar, né, que vitimiza algum tipo de sujeito. Então, se o homem agride a mulher, né, dentro de uma certa lógica de violências, também as mulheres acabam agredindo seus filhos. E isso acaba sendo um fenômeno que vira um circuito, né, de agressividade de várias ordens, e que a gente tem que pensar não só em um sujeito quando a gente vai intervir, né, mas em todo um sistema familiar que às vezes está se constituindo por meio da violência, né? E a gente também tem que pensar que a violência é geracional, né? O caso do Henri, ele é um caso grave, é um caso chocante, a gente precisa se chocar com ele, né? Mas a gente também não tem outros elementos para compreender qual é a história dessa família, né? Qual que é a história que está por trás. Mas dá para entender mais ou menos, entendendo, né, o contexto, porque o Jairinho, o vereador, no caso padrasto de Henri, ele já vinha de outros relacionamentos conturbados, em que ele também manifestou esse lado sombrio de agredir crianças. E o foco eram crianças e mulheres, que ele era possessivo, segundo os relatos que nós ouvimos, possessivo, e o menino Henri, uma criança doce, uma criança querida, né? Uma criança que talvez somente com a educação positiva, de ensino de bons conceitos, de autodisciplina, de empatia, de resolução para os problemas, já seria o bastante. Mas a gente não fala em conflito entre ele e o menino. Talvez que a existência do menino não era aceitável para ele. Em outro caso, a ex-namorada afirmou que em minutos que ele saiu com o filho dela, ele teve uma fratura no fêmur. Pode ser algo relacionado também à infância de Jairinho, não aqui justificando o caso e o ato dele, né? É bom deixar muito claro isso aos nossos ouvintes, mas pode ele ter sofrido algo na infância que hoje acaba aflorando este lado sombrio e repetindo uma situação que talvez ele vivenciou lá na infância, afetando a sua vida adulta e seus relacionamentos? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, né? No meu processo de doutoramento, eu tenho estudado os homens que cometem feminicídio, né? E uma das coisas, Santa Catarina tem um mapeamento de feminicídios muito interessante, assim, a segurança pública é bem ativa em mapear esses dados. Então a gente consegue coletar várias informações interessantes sobre a história dessa pessoa, né? Desse homem que mata a parceira, a ex-parceira, enfim, né? E uma das coisas que eu tenho descoberto investigando ali os processos criminais, né, e outros documentos relacionados, é que ainda que alguns homens tenham um histórico, por exemplo, de sofrer agressão da família na infância, como esse teu questionamento traz, né? Será que tem algo na infância que produz esse ódio, essa raiva e essa possessividade na vida adulta, né? A gente vai ver situações que sim, e vai ver situações que não. Então a gente acaba se perguntando, né, qual é o tipo de relação que está em jogo aqui, né? E a questão da possessividade, do ciúme, da inveja, né, esses afetos no campo relacional, está muito presente, né, quando a gente olha a questão da masculinidade, né? E isso envolve gênero. A gente às vezes associa gênero a uma discussão apenas LGBT que produz vários efeitos, né? Mas a gente tem que entender que gênero é uma ideia, um conceito que ajuda a gente a compreender o que é o masculino e o que é o feminino na cultura, né? E a gente pode pensar a masculinidade no campo da nossa cultura muito associada à virilidade. Existem várias formas de ser homem, né? Acho que a cultura tem mostrado isso, né? Os homens agora, na nossa cultura, eles assumem mais o papel parental, né? Mais os cuidados dentro de casa. Isso mudou.
né? Tem mudado aos poucos. Mas, historicamente, a masculinidade é associada à virilidade, né? E o que é o viril, né? O viril é o forte, é o que não tem fraqueza, né? Porque se você é forte, você não é fraco. E qualquer mobilização de algo frágil é ameaçador, né? É ameaçador de alguma forma para mim, para o meu eu. Vamos pensar assim. Eu estou falando agora o que se chama às vezes também na discussão de masculinidade tóxica, mas eu não uso muito esse conceito. Eu uso mais a ideia de viril, né? Desse homem viril que não expressa afeto, não expressa carinho, não cuida, né? E não tá. Ele tenta ao máximo se distanciar daquilo que se chama de feminino. E isso produz, né? Culturalmente, vai ter vários níveis dessa virilidade, né? Posturas agressivas. Né? É engraçado, né? Acho que foi o Caleb, né, Caleb? Exato. Então, Caleb, eu achei interessante que tu falou que o Henry, ele parecia uma criança dócil, né? Achei muito interessante. Exatamente, os relatos apontam isso, né? Isso, e um menino dócil denuncia o quê, né? Talvez ele não seja tão viril, né? Há uma certa lógica masculina, e isso seja ameaçador. A gente não sabe, mas é uma hipótese para a gente pensar. Né? O que será que tinha nesse menino que talvez demonstrasse uma maneira mais carinhosa, mais acolhedora, que produz um ódio, vamos pensar assim, e produz uma maneira agressiva de negociar com ele, sabe? Quando eu penso, eu vejo isso, assim, né? Então, eu não sei se a gente pode falar de um lado sombrio, mas aonde a masculinidade viril chega, né? Eu acho que essa é a questão. Porque no modo como a gente tem se constituído como homens, se a gente não muda, né, a nossa maneira de olhar para as relações, a agressividade nos constitui. Eu vou dar um exemplo para ti, né? Eu orientei uma vez uma pesquisa bem interessante, assim, lá no TCC de umas alunas, onde elas tentaram investigar como que uma criança reagia, né, quais eram os comportamentos que uma criança exibia quando ela presenciava violência, né, entre os pais. E aí, existem dois tipos de violência que a criança é exposta, né? Pode ser a violência entre os pais, ou seja, pai e mãe que se agridem, né? E a criança constata aquilo. Ou a criança é alvo da violência também dos pais, né? Então, o pai, o padrasto bate na mãe, bate no filho e por aí vai, né? E o que se percebe? Que as crianças até uns 5 anos de idade, elas se veem retraídas, né? Então, elas ficam mais distantes, mais retraídas quando estão expostas a esse tipo de violência. Depois de uma certa idade, meninas e meninos exibem comportamentos bem diferentes. O menino, a partir de uns 8 anos de idade, né, os estudos mostram que ele vai ter condutas agressivas, né? Então, ele vai começando a ter comportamentos afetos, né, emoções de raiva, de ódio, e ele vai tendo comportamentos agressivos com os outros, com os colegas da escola, e por aí vai. E as meninas é o contrário, elas acabam indo para um movimento mais de retração, de exclusão, de quietude dentro da escola. Ou seja, isso mostra para a gente que existem diferenças de gênero na maneira de lidar com a violência também. Na nossa cultura, a agressividade, ela é muito mais, eu diria assim, não sei se aceita, né, mas ela é muito mais validada, feita por homens do que por mulheres. Isso não quer dizer que não existem mulheres que tenham condutas agressivas, mas que vai ser mais incomum, de acordo com a validação cultural desses comportamentos, do que homens. Então, tudo isso acaba sendo um grande ciclo, né, que se repete, de homens que agridem, mulheres que sofrem, mulheres que podem ser silenciadas em situações de violência, e que as crianças acabam reproduzindo, né? E mulheres que muitas vezes também, né, Adilson, são agressivas por ter, de certa forma, na sua vida, uma aversão à figura masculina, talvez por, ao ver o companheiro
enxergar o pai que era agressivo com a mãe e às vezes tem dificuldades até mesmo no relacionamento. Isso é assunto aí que certamente gera uma questão estrutural familiar, e eu entendo que não é uma abordagem ideológica, é uma abordagem técnica, né, do que se faz de um todo na análise desse caso do menino Henri. Adilson. É verdade. E a gente, infelizmente, tem o tempo limitado aqui, mas queremos agradecer ao psicólogo e também coordenador do curso de psicologia da Univale, João Felipe Orr. Muito obrigado pelas explicações aqui, pela conversa conosco. Bom dia. Eu agradeço, pessoal. Um bom dia. Só vou fazer um fechamento aqui da importância das políticas públicas, tá? Em relação a isso. A escola é um contexto fundamental para poder dar visibilidade para essas violências, para que casos como o Henri sejam notificados, né? Muitas vezes a escola acompanha essas situações, mas se vê fragilizada, tá? Em como agir nisso e denunciar. O 180, né, como um número importante para aqueles que estão vendo crianças que possam estar sofrendo violência, que isso vai, então, ter um acompanhamento pelo Estado, tá? Só para fechar isso, porque eu acho que é importante a população saber que existem alguns canais aí de comunicação onde você pode realizar uma denúncia, né, desse tipo de situação, tá? Agradeço aqui o espaço também. Abraço, muito obrigado. Assunto construtivo para que a gente continue o debate aí nos próximos dias. 8h19.